Na semana passada, comentamos sobre o projeto de lei de autoria do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que propõe a flexibilização do registro de agrotóxicos no país, facilitando seu uso, reduzindo fiscalização, muda até a nomenclatura, né, para fitossanitário, por exemplo. Esse é um dos pontos polêmicos, mas há outros. Essa proposta continua repercutindo, gerando muita polêmica. De um lado, temos, defendendo a aprovação dessa lei, bancada ruralista, com parlamentares vinculados à frente parlamentar agropecuária, e de outro, buscando a rejeição, o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério Público Federal, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então também há muita gente preocupada sobre esse assunto, foi assunto a semana inteira, por isso vamos falar do tema mais uma vez aqui, procurar esclarecer quais são as consequências dessa medida. E a gente conversa com o professor Pedro Luiz Cortes, professor associado, livre docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer conversar com vocês. E a gripe pegou o professor. Sim, cai e não cai também. Estou gripado. Estamos. Eu só estou tentando disfarçar, viu, professor? Mas estou bastante resfriada também. Bom, o que se viu essa semana foi muitos argumentos dos dois lados. Quando se tentou discutir o assunto lá na sessão na Câmara, houve até xingamento. Sim. Está muito longe de um entendimento para se tentar votar essa, que para muitos será um retrocesso importante, você destacou esse ponto. Então, Roxane, é a primeira vez que a gente retoma um tema na semana seguinte, né? Dado a importância que esse assunto representa, né? Então, resumidamente, o que propõe essa lei e os diversos projetos que foram apensados a essa lei ao longo dos anos, né? Ela propõe uma flexibilização do registro de agrotóxicos, cabendo ao Ministério da Agricultura a palavra final sobre a liberação desses produtos. Seria retirado o poder de veto que hoje existe por parte da Anvisa e do IBAMA. É instituído o registro provisório antes da análise efetiva do produto, ou seja, um agrotóxico ele poderá ser provisoriamente liberado por até 6 meses, prazo esse que pode ser prorrogado, apenas com uma declaração de que ele é similar a um outro produto já licenciado. E um terceiro ponto, considera que se o produto estiver em uso em pelo menos 3 países da Organização para a Cooperação Econômica, OCDE, ele poderá receber uma autorização de uso para o mesmo tipo de cultura onde o produto é utilizado naqueles países. Ou seja, se ele vem sendo utilizado em determinados países, ele poderia automaticamente ser utilizado aqui também, né? Seria feita uma terceirização do licenciamento ambiental, né? Então, adota-se uma prática extremamente permissiva, liberando, sem prévia análise, produtos que podem gerar graves problemas para a nossa saúde e para o meio ambiente. E algumas associações de produtores criaram um site, né, chamado Lei do Alimento Mais Seguro, onde apresentam justificativas para a aprovação dessa lei. Eu separei algumas que gostaria de comentar, né? Vamos lá. A primeira delas, eles argumentam que o projeto de lei vai incentivar a produção nacional de defensivos agrícolas. E, na verdade, não há nada na lei que garanta que com essa flexibilização haverá incentivo à produção nacional de agrotóxicos. Não há nessa lei qualquer previsão de instrumentos que facilitem a produção nacional de agrotóxicos. Então, é simplesmente uma suposição, né? Eles acreditam que essa flexibilização poderá incentivar a indústria local, mas não há instrumentos legais, né? Não há previsão de instrumentos legais para que isso, algum tipo de incentivo para que isso efetivamente ocorra. Um outro argumento lançado por eles é que a Lei do Alimento Mais Seguro vai zelar pela segurança dos alimentos, dos consumidores e do meio ambiente. E quando é exatamente o contrário. Ao liberar agrotóxicos sem análise prévia, produtos extremamente nocivos poderão ser utilizados sem qualquer controle preliminar. Por quê? O projeto de lei prevê a liberação antes da análise efetiva. O produto ele poderia ser utilizado pelo menos por 6 meses, prazo esse prorrogável, antes que o Ministério da Agricultura se posicione sobre a liberação ou não do produto. Então, isso na verdade não constitui nada, né? Não dá nenhuma segurança alimentar, porque o produtor poderia acabar utilizando um produto
e depois de 6 meses ou 1 ano descobrir que esse produto não deveria ter sido utilizado. Como é que fica a nossa segurança alimentar com base nisso, né? Um outro ponto que eles lançam é que a lei do alimento mais seguro vai zelar pela segurança dos alimentos, dos consumidores e do meio ambiente, quando é exatamente o contrário, né? Essa liberação, ela sem prévia análise, ela vai no sentido contrário disso, né? Como eu comentei, você pode estar usando produtos e depois descobrir que eles são extremamente prejudiciais. Como é que isso pode ser seguro que a gente não entende? Exatamente. Um outro argumento que eles apresentam é que o projeto de lei vai trazer mais regras na aplicação dos defensivos agrícolas para proteger os trabalhadores. Novamente, não há no projeto de lei instrumentos ou avanços que protejam os trabalhadores, né? Então isso é uma mentira. Não consta do projeto de lei nada em relação à segurança da aplicação, do uso desses produtos. E também, se você libera um produto sem prévia análise, qual a garantia que você vai ter em relação ao uso dele, ao manuseio dele, à segurança que ele pode proporcionar em relação à sua operação em campo, né? Outro ponto que eles apresentam é que a agricultura familiar, que é negligenciada na lei atual, será contemplada na nova legislação. Novamente, o projeto de lei não contempla a agricultura familiar, não há qualquer instrumento relacionado a isso. Será que eles estão falando de outro projeto, professor? Eu fiquei... do que eles estão falando está realmente, nada. Está no projeto. Um outro ponto teremos uma lei tão moderna quanto os defensivos existentes. Bom, uma lei que propõe liberar agrotóxicos sem prévia análise, mesmo que temporariamente, não pode ser qualificada como moderna, né? Ela é, na verdade, um grande retrocesso. Eu volto a dizer, a gente tem implicações ambientais, a gente tem implicações sérias de segurança alimentar, a gente pode estar colocando na nossa mesa produtos extremamente perigosos, e tem um aspecto econômico extremamente importante, porque alguns países poderão utilizar isso no futuro como argumento para bloquear as nossas exportações. Olha, não vou importar determinados produtos do Brasil porque eles foram produzidos utilizando agrotóxicos que nós não recomendamos. Então, se no primeiro momento a bancada ruralista pode imaginar que isso vai aumentar a produtividade no campo, o que pode até ocorrer, por exemplo, no primeiro, segundo, terceiro ano... Na cabeça deles aumentar a competitividade? Os impactos que isso gera para o meio ambiente, para a saúde das pessoas e para a nossa pauta de exportações são extremamente importantes para serem negligenciados. Ou seja, a legislação é uma coisa muito séria, né? Exatamente. Muito sério. Né? E a previsão é que esse projeto de lei seja aprovado na comissão especial, onde ele está tramitando. Na semana passada ele ficou em suspenso porque alguns parlamentares pediram vistas, né? E dentro das próximas 2 semanas ele deve ser aprovado porque dos 26 parlamentares que compõem essa comissão, 20 são da bancada ruralista. Depois de passar pela comissão, esse projeto de lei deverá levar até 2 semanas para ser votado pelo plenário da Câmara. Então, aproximadamente dentro de 1 mês, ele já deve ir a plenário. Né? Então, nós vamos ter uma definição sobre isso. E é fundamental a pressão popular, a pressão das pessoas, para que isso não aconteça, para que esse projeto não seja aprovado, porque será um retrocesso muito, muito grande. E prova disso é a repercussão que esse projeto vem causando nas últimas semanas. As pessoas falaram muito sobre isso. Eu vi muita gente perguntando: mas se eu lavo o alimento, está livre de agrotóxicos? Tem agrotóxico que está ali na casca, tem agrotóxico que mesmo... E aí os especialistas dizem, mesmo lavando não sai o agrotóxico. Então, o que a gente percebe também, Pedro, é que as pessoas estão buscando mais informações. Sim. Né? Elas estão preocupadas com isso. Então, vamos ver se essa pressão, de alguma maneira, funciona. Principalmente considerando que é um ano eleitoral, né? Que é um ano eleitoral, exatamente. Agora, você tem uma minoria ali ruidosa, barulhenta, que tem conseguido obstruir, era para ter sido discutido essa semana, eles simplesmente não conseguiram. Vamos ver. Talvez esse prazo aí tenha que se esticar um pouquinho. Essa mobilização, essa pressão popular, ela tem sido muito útil para impedir determinados retrocessos, como o governo tentou ao longo do ano passado. Então, é fundamental que a gente acompanhe isso, que a gente continue monitorando para evitar que isso aconteça. Excelente. Vamos nos informar. É a única maneira que a gente tem de se defender. Saber exatamente do que estão falando e dizer, olha, queremos ou não queremos. Eles nos representam. Né? Eles simplesmente têm que seguir
Eu estou falando tudo isso muito teoricamente, mas é isso, Sim. né? A sociedade é que tem que se posicionar. Tem que se posicionar porque eles estão nos representando. Professor Pedro Luiz Cortes, professor associado livre-docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, PROCAM, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Tem canal também no YouTube, né? O Ambiente é o Nosso Meio. Publicamos ali os vídeos desse bate-papo semanalmente. Semanalmente. E também no nosso portal. Talvez voltemos ao tema mais uma vez, hein, professor? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Tá certo. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Bom fim de semana. Bom final de semana a todos.